infância foi, no geral, uma infância boa, mas teve as suas questões que refletiram na minha adolescência. Algumas ainda precisam ser tratadas e outras já foram tratadas com o tempo. No geral, a minha infância foi boa. Como era a sua vida antes de ter um encontro com Jesus? Eu nasci na igreja. Desde pequena, minha mãe me trazia para a igreja, desde que eu tinha uns 3 anos por aí. Então, eu não tive a fase de não ser crente e depois me converter. Mas não é porque eu cresci na igreja que eu fui sempre cristã. Teve uma fase assim que até na minha adolescência, uma parte da minha juventude, eu só vinha para a igreja, eu não tinha intimidade com Jesus. Mas quando eu de fato encontrei Jesus foi quando eu era adolescente. Eu em casa, eu orando pela minha família, eu comecei a primeira vez na minha vida que eu falei em línguas e foi muito bom. Porque ali eu senti o Espírito Santo, ali eu senti que se a gente buscar verdadeiramente o Espírito Santo, ele vai aparecer pra gente. Eu tinha, 14 anos e eu me encontrei com Jesus. E desde então eu busco ter esse nível de intimidade com Jesus, porque a gente sente aquela paz, aquele conforto que geralmente no dia a dia a gente não consegue sentir. Eu tenho meus altos e baixos, então uns anos atrás eu tive esses baixos e baixos. Eu me afastei meio que de Jesus mesmo vindo para a igreja. Jesus só estava ali esperando para que eu voltasse e eu tive de novo um encontro com Jesus, que já foi na juventude, eu já tinha 20 anos. Eu estava totalmente ansiosa, depressiva, entre aspas, eu estava bem triste. Eu lembro que eu sentei no meu quarto e eu chorei, eu orava porque eu não aguentava mais ser triste. Jesus veio e falou assim, no meu coração, né? Eu senti que Jesus falou, eu te amo, eu tô aqui, eu sempre estive aqui. Ele me mostrou que todas as vezes que eu chorava, ele estava comigo. Teve um momento em que eu estou no meu quarto onde eu geralmente chorava muito, onde eu geralmente sentia muita tristeza. E aí eu comecei a rir, eu comecei a me sentir amada, me sentir feliz de novo. E aquele momento foi quando eu senti que Jesus estava me encontrando de novo, que ele estava falando comigo que eu não estava sozinha, que eu não precisava ficar triste, que ele é a minha felicidade, ele é a minha alegria. Eu acho que esse foi o meu encontro com Jesus. Eu nunca fui uma pessoa que foi do mundo, mas eu fui uma pessoa que tive aqueles altos e baixos. Foi a música de, tô íntima, não tô íntima. Mas eu acredito que tem que buscar constantemente ser íntimo de Jesus, né? Se a gente não buscar, a gente nunca vai ser. Então, meio que isso, meu encontro com Jesus. Como você entende sobre essa questão dos sonhos? De conquistar algo, de algo que você deseja e algo que você almeja? Eu nunca tive um sonho até 2019. Foi o ano que eu comecei a sonhar com uma carreira determinada. Foi quando eu iniciei os meus estudos para essa carreira, que é a aeronáutica. Ser sargento da aeronáutica e, em específico, administração. Eu me apaixonei, eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu comecei a sonhar muito mesmo, e eu comecei a ver o quanto é bom sonhar com algo. A gente coloca aquilo como um objetivo e a gente vai atrás daquilo independente da sua situação. Eu lembro que em 2019 eu comecei a estudar, eu não sabia estudar, porque assim, eu ia estudar no ensino médio, mas assim, qualquer coisa. Eu comecei a estudar de verdade, eu ficava dia e noite estudando, eu ficava fim de semana, eu parei de ir em festas só para conquistar isso. Eu fiz ao todo 5 provas dessa mesma prova, desse mesmo concurso. Uma eu reprovei, nas outras eu fui aprovada e na última eu consegui classificar. O sentimento de realizar um sonho é algo que você fica, meu Deus, que incrível, porque é algo que era tão longe de mim e eu consegui fazer isso. Eu consegui, a princípio, realizar esse sonho, né, de ser classificada, só que tinha outras etapas. Essas outras etapas eu fui conseguindo também, né, exame de saúde, enfim. E teve uma última etapa que eu não consegui. Foi a etapa que era eliminatória e era meu último ano, que foi este ano, de 2023. Eu literalmente tive que falar, não vou poder mais sonhar isso. E eu lembro que eu comecei com a Pri falou que é muito difícil mesmo a gente se despedir dos nossos sonhos. Eu falei, muito bem. E eu sei que nesse período Deus mostrou muito a minha dependência nele, porque eu nunca vi tanto Deus nisso, porque
Eu sonhei muito com esse concurso, eu fiz muitos planos. Eu criei minha vida a partir desse sonho, porque eu achei que eu era realmente Deus, era pra realizar. E aí eu orava muito, eu falava, Deus, eu quero muito isso. E ele me mostrou que realmente a última palavra é dele, não é minha, é dele. Eu senti nesse último ano que eu classifiquei nas etapas que ele estava comigo em todas as etapas. Todas as etapas eu senti a paz do Espírito Santo. Eu fui fazer a prova, eu senti o Espírito Santo como se ele estivesse aqui, na minha frente, e eu tivesse paz. E todas as etapas foi isso. Exame de saúde, exame físico, todas elas eu senti como o Espírito Santo estivesse comigo. E na última etapa, quando eu estava entrando no colégio, né, na escola que a gente ia fazer a prova, eu senti como se eu estivesse sozinha, como se eu estivesse entrando sozinha. Eu estava desesperada, eu não estava sentindo a paz e a tranquilidade que eu sentia nas outras etapas. E aí eu senti, e sabe quando aquelas crianças que elas vão para a escola a primeira vez e os pais deixam ela na porta? Foi isso que eu senti. Que Deus estava me deixando na porta e eu estava entrando sozinha. E eu fiz a prova, foi horrível porque foi muito difícil. E aí, quando eu terminei, eu fui pro banheiro e eu orei. Eu falei, Deus, por que você não está aqui? Por que você me abandonou justo na última etapa? Por que você não estava aqui? Eu estou me sentindo abandonada porque você sempre esteve comigo nas outras etapas, por que aqui não? Quando eu cheguei em casa, Deus falou muito no meu coração sobre dependência dele, que nós somos totalmente dependentes dele. Eu senti como se ele estivesse me ensinando algo. Como se ele estivesse me falando, tá vendo como você é assim? Tá vendo o que você sente? E eu vi como eu precisava de Jesus, como eu precisava do Espírito Santo naquele momento. Eu me senti sozinha e ele falou, olha, eu sempre estive com você, mas você precisa se alertar que você precisa de mim. Eu estava muito dispersa, eu estava muito, Deus está comigo, então vamos lá. Eu não estava não estava tendo situações para pôr minha fé em prática, minha confiança em Deus em prática. Então, quando isso aconteceu, eu tive que ter fé, eu tive que ter confiança em Deus. Eu tive que acreditar que Ele estaria comigo. E aí Ele me mostrou, Ele falou, olha, você é totalmente dependente de mim, eu te amo, mas é nesse momento de tristeza, nesse momento de fraqueza, que eu vou te fazer forte. E eu tenho entendido isso. Não que eu tenha superado totalmente, mas eu tenho entendido mais. E eu tenho entendido que Deus tem sonhos lindos pra gente, mesmo que a gente não saiba. Deus tem um sonho tão grandioso pra gente que a gente não imagina. A gente faz uns planos desse tamanho e o que Ele tem é muito maior, muito melhor. Eu confio em Deus e eu sei que o sonho que Ele colocar no meu coração eu vou seguir, eu vou lutar por Ele da mesma forma que eu lutei por esse sonho. Porque acho que sonhar é algo que Deus coloca no nosso coração pra gente ser usado por Ele, sabe? Em alguma área. Você teria algo específico ou algo mais direto? Pessoas que estão passando por algo, essa situação. Quando eu não consegui realizar esse sonho, eu me senti muito frustrada. E graças a Deus eu tive esse estado de ouvir o Espírito Santo, porque eu me coloquei sensível ao Espírito Santo. Então eu acho que quando a gente passa por frustrações, eu acho que a gente tem que se colocar disposto a ouvir Deus. Poxa, eu me frustrei nisso, mas será que é isso que Deus quer? Será que eu estava sonhando coisa errada, eu estava fazendo um plano errado? Deus colocou no meu coração foi a história de Abraão. Ele prometeu a Abraão, o filho da promessa, né, que ele seria pai de muitas nações. E Abraão era velho, a sua mulher estéril e ela também era velha. Então, assim, não tinha a situação não estava favorável para ele. Mas Deus entregou aquilo para ele e ele teve fé. Ele confiou em Deus e o quanto Deus foi fiel a ele. Eu acredito que Deus vai continuar sendo fiel comigo e para todos os seus filhos, porque Deus nos ama. Então, se um sonho não deu certo, é porque o sonho que Deus tem é muito maior, muito melhor, sabe? E eu tenho entendido isso, por mais que o meu coração ainda esteja nesse sonho, eu ainda acredito que Deus vai fazer uma coisa incrível na minha vida. Eu tenho fé nele e eu tenho praticado ter a fé de Abraão. Por mais que pareça impossível ter a fé de Abraão, que aquela fé que ele teve foi incrível, mas eu tenho praticado ter essa fé, porque foi a fé de Abraão que fez com que a promessa se cumprisse. Em Romanos, eu acho que é em Romanos que fala que não foi a obediência de Abraão, foi a fé dele que fez com que a promessa se cumprisse. Eu quero que os propósitos da minha vida, todas essas frustrações se tornem algo que, para testemunhar para outras pessoas, para as outras pessoas saberem que Deus é fiel, que Deus cumpre promessas e Ele realiza sonhos.
que Deus é um Deus que realiza sonhos e Ele é um Deus que dá sonhos incríveis pra gente. Então, para aquela pessoa que está frustrada, busque o Espírito Santo em primeiro lugar, porque assim, não tem outra resposta. Você não pode procurar outra resposta além do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai direcionar. Ah, eu tô perdida, o Espírito Santo vai direcionar. Senta, ora, ajoelha e ora e pede o Espírito Santo. Fala com Ele, busca intimidade, busca o que Ele quer pra sua vida, pra nossa vida. Eu tenho certeza que Ele vai responder.